Quando somos crianças ou adolescentes e somos obrigados a estudar, não percebemos a importância que a educação tem para o nosso futuro. Com essa idade, todos acham que ir à escola é chato, cansativo, difícil, uma seca. Acham que a única coisa boa de ir à escola é poder conviver com os amigos. E depois, todos questionam: por que é que precisamos de ir às aulas se no futuro não vamos utilizar nada do que aprendemos? Por que é que precisamos de estudar Camões? Por que é que precisamos de saber para que serve cada pequena célula do corpo humano? Por que é que precisamos de saber como resolver equações? Por que é que precisamos de saber quantos reis teve Portugal? Isso está no passado e todos querem pensar no futuro. É verdade que às vezes não percebemos o porquê de estarmos a aprender certa matéria. Mas é nesta fase que aprendemos as bases necessárias para sermos capazes de aprender coisas essenciais para o nosso futuro profissional. É a escola que nos ensina algumas regras de como nos devemos comportar perante certas situações e lidar com certas responsabilidades que nos irão ser essenciais em qualquer profissão que escolherem. Por exemplo, a escola ensina como respeitar as pessoas com mais autoridade, que agora são os professores, técnicos, funcionários e que no futuro serão os chefes e patrões. Os trabalhos de casa, os trabalhos de grupo e estudar para os testes têm como objetivo ensinar a cumprir prazos, a trabalhar em equipa e mostrar como se pode ter futuro se estivermos dispostos a esforçarmos-nos um pouco para o conseguir. Se pensarmos bem, a escola até é importante para o nosso futuro. E para nos podermos focar nesse futuro, temos de perceber o presente e, por consequente, perceber o passado. A educação em Portugal nem sempre foi como é agora, nem as condições de trabalho, nem as oportunidades que temos hoje em dia. Se perguntarem aos vossos avós, ou até mesmo aos vossos pais ou professores, como foi a sua educação, vão encontrar várias diferenças. Não é à toa que dizem que os miúdos de agora têm a vida muito facilitada. Assim como os portugueses lutaram pela sua liberdade de expressão, assim como as mulheres lutaram pelos seus direitos, os surdos tiveram de lutar pelo direito de uma educação melhor. Os surdos já foram tratados como deficientes. Antigamente não tinham direitos. Os surdos não frequentavam as escolas como hoje em dia. Eram colocados em asilos, hospitais psiquiátricos para deficientes. Eram colocados em estabelecimentos parecidos com prisões. Houve uma altura em que os surdos eram proibidos de falar em língua gestual. No ensino, era usado o método oralista para incluírem os surdos na comunidade ouvinte. Achavam que o uso da língua gestual influenciava a aprendizagem da língua oral. Por isso, o uso da língua gestual foi proibida, de modo a que os surdos pudessem desenvolver a fala e a compreensão das línguas orais. No dia 23 de abril, celebra-se o Dia Nacional da Educação dos Surdos, porque as pessoas surdas lutaram por condições de vida, trabalho e educação mais apropriadas. Já imaginaram terem de aprender a matéria toda numa língua diferente da vossa e que não dominam? Por causa da luta dos surdos pelos seus direitos, a língua gestual portuguesa LGP foi aprovada apenas no dia 15 de novembro, no ano de 1997. A partir desta data,
a LGP foi considerada uma língua, como a língua materna dos surdos. E agora os surdos têm uma educação bilingue. Mas afinal, o que é isto da educação bilingue? Os surdos têm a oportunidade de aprender duas línguas, sendo a prioridade a língua gestual portuguesa. E a língua portuguesa é aprendida como língua segunda. Graças aos intérpretes, os surdos têm acesso à matéria lecionada na sua língua materna, o que possibilita uma maior compreensão dos conteúdos e o sucesso académico alcançado mais facilmente. Os surdos estão envolvidos em duas culturas diferentes, o que cria várias oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal. O presente, tanto dos surdos como dos ouvintes, é um privilégio. Por isso, todos temos a obrigação de aproveitar a oportunidade que nos foi dada e continuar sempre a lutar por mais e melhor. E também para que os nossos filhos, netos, bisnetos e etc. possam olhar para o passado e vejam estes exemplos como uma oportunidade para continuarem a lutar. A comunidade surda lutou para ter uma educação melhor e condições melhores, com o objetivo de os alunos surdos aprendam igual aos ouvintes, que aprendam o mesmo programa. Porque antigamente o programa era reduzido. Não era ensinado o programa curricular completo de cada disciplina. O programa dos surdos era sempre reduzido, alguns conteúdos eram retirados. Agora é preciso lutar com o objetivo de alcançar a igualdade. Os surdos devem aprender o mesmo programa que os ouvintes aprendem. E eu acho que devem lutar, e ainda não acabou, é preciso continuar a lutar. Assim, sempre que o problema aparecer, têm de lutar para o resolver. Houve mudanças no ensino, de facto. Foi aprovada a lei das escolas de referência e algumas coisas começaram a mudar. Foram colocados intérpretes, professores de LGP, e isso proporcionou o desenvolvimento da LGP, que antes não era possível. Tínhamos de desenvolver de forma autónoma. Houve mudanças, sim. O programa de português, de matemática, de estudo do meio, de geografia, das várias disciplinas, de facto, também foram alterados, foram reduzidos. Na minha educação, todos me respeitam e há igualdade. As diferenças entre a educação dos surdos e os ouvintes são, por exemplo, nas aulas, se o surdo tem dificuldade em alguma coisa, tem o apoio do intérprete, que interpreta e traduz tudo. Por exemplo, o professor está a falar e o intérprete passa para gestos. Eu percebo e adquiro. Se tenho alguma dúvida, peço ao professor e ele explica-me. E o intérprete traduz, e é só isso. Pronto. Já os ouvintes aprendem nas aulas, normalmente. As avaliações dependem dos professores. Alguns professores têm sensibilidade e adaptam o teste. Outros não têm sensibilidade e há igualdade com os ouvintes, e o teste é igual. Nós entrevistamos uma professora desta escola que leciona Físico-Química. Começou a trabalhar como professora há 23 anos e leciona alunos surdos há 3 anos. Quando a informaram que ia lecionar surdos, ficou surpreendida, pois não sabia LGP. Ia ser diretora de turma. E qual foi a sua primeira reação? Pensou que o principal objetivo era criar empatia. Isso era essencial, como também incentivá-los, independentemente da disciplina. Era essencial criar uma relação com os alunos, tentando perceber as capacidades de cada um. A professora ficou um pouco assustada porque não sabia LGP.
No entanto, ficou mais descansada porque os intérpretes foram logo colocados. Se isso não acontecesse, como é que iria comunicar com os alunos? Mais tarde, a professora fez uma formação com outros docentes. E isso ajudou-a, pois já conseguia perceber alguns gestos básicos. Perguntámos que estratégias eram importantes para lecionar alunos surdos. A professora disse que dependia dos alunos, porque às vezes o que estava planeado para a aula nem sempre era interessante para eles. É necessário motivá-los para estarem atentos e ensinar a matéria de uma forma visual. Como a disciplina de Físico-Química é um pouco abstrata e não há imagens para explicar tudo, existe uma grande barreira. Também teve de mudar a forma de ensinar a matéria para uma mais simples, porque os surdos têm outros problemas para além da surdez. Motivar os alunos para que estes tenham interesse na disciplina é um desafio e frequentemente os alunos apresentam essas dificuldades porque não aprenderam as bases necessárias. A professora disse que ensinar os alunos surdos e os ouvintes na teoria deveria ser igual. Apenas a forma de comunicar deveria ser diferente, mas na prática isso não acontece. Escrever no quadro não funciona, porque eles não sabem português escrito. Por isso, não funciona. Na prática existem várias diferenças. Foi necessário alterar as aulas para que estas fossem mais práticas. A professora, quando começou a trabalhar com surdos, percebeu que a sua perspectiva mudou. Ensinou a professora que o seu trabalho depende do aluno surdo, porque os surdos são todos diferentes. Foi necessário mudar algumas estratégias. Se fosse preciso mudar o plano da aula, mudava. Se ensinasse uma parte da matéria e os alunos aprendessem metade, já era bom. Esperamos que tenham gostado E que tenham aprendido algumas informações sobre a comunidade surda. Também esperamos ter respondido a algumas das vossas dúvidas. Boas férias!